Graça e paz, shalom, shalom a todos que nos acompanham aqui, né? Você que é aluno da nossa escola Ministerial Céus Abertos, você que ainda não é aluno, entrando aqui, seu amigo João Almeida. Deixa eu ajeitar aqui meu quadro, né? Para aparecer que Deus é bom em todo tempo, que não sei se dá para as pessoas verem, né? Entrando aqui, seu amigo João Almeida, para mais uma aula da nossa escola ministerial Céus Abertos. Uma aula da matéria libertação. Deixa só eu abrir aqui para ver como é que está aqui. Dia corrido hoje, correria só esse dia, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, começar na verdade a nossa aula da escola ministerial Céus Abertos. Esperando aí 3 pessoas aí presentes. Quero orientar a todos que vão entrar para assistir a aula presente, ok? Você que é aluno que vai entrar para assistir a aula, digita aí presente, que é para eu saber que você está aí me acompanhando. Você que não perde as aulas, você que é um aluno fiel às aulas, então digita aí presente, para que a gente possa saber que você está aqui presente, ok? Tentando conferir aqui com vocês. Hoje a nossa aula de encerramento, a gente começou aqui, entrou 5 minutos antes, né, para a gente poder falar um pouquinho com os alunos que chegam, com as pessoas que vão entrando. Então a gente está aí 5 minutos adiantado a nossa aula de hoje. Fechamento da matéria libertação. Conferindo aqui um pouquinho o nosso áudio para ver como é que está. E a todos que estão aqui, bem-vindos. Queria pedir que você desse aí o seu presente, para que eu soubesse que você está aí, você que é aluno da escola. Nós vamos encerrar hoje a nossa matéria libertação. Essa matéria foi extraordinária e a gente aprendeu muito sobre a importância de saber sobre os princípios de libertação. Nós vamos ter agora dia 7 de março agora, vamos ter o nosso intensivo de libertação aqui em Salvador, na nossa sede, Igreja de Cristo. Estou procurando um texto aqui que eu vou usar hoje para falar um pouquinho sobre o tema. Falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Eduardo, meu amigo, bem-vindo. José Raimundo, presente aí, todo o pessoal que está aí ao vivo, você dá presente aí, ok? A gente está entrando um pouquinho mais cedo para poder ficar aqui mais à vontade com vocês. Lucas 22:3 é um texto que a gente vai usar hoje. Lucas capítulo 22, versículo 3. Neila, bem-vinda, Neila. Bem-vindo aí todos que estão aí conosco, ao vivo aqui na nossa aula. O tema de hoje, libertação, encerramento da nossa aula. Vamos encerrar hoje essa aula e fechar essa matéria, na verdade. A última aula foi muito top. Se você não assistiu ainda, ela está no nosso canal no YouTube, sobre os pecados que constroem aliança, o que geram aliança. Então você que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, você pode ir lá no canal, no YouTube, procurando João Almeida, e lá você vai encontrar essa aula maravilhosa, extraordinária.
A aula de hoje, polêmica. A aula de hoje vai gerar questionamentos, perguntas, e aí eu quero ouvir depois os seus questionamentos, suas perguntas no grupo. Nós falamos como os demônios entram nas pessoas, na nossa última aula também. E aí a aula de hoje começa com uma pergunta interessante. A pergunta é: pode um cristão ficar endemoniado? Pergunta de hoje da nossa aula: pode um cristão estar endemoniado, ficar endemoniado? E aí eu falei na primeira aula, se você não assistiu, eu falei na primeira aula que a ação demoníaca ela tem 4 manifestações. A primeira manifestação é a tentação. Ninguém está imune da tentação, nem eu nem você. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Orientei a assistirem uma aula, um vídeo no YouTube que tem como vencer a tentação. A Núbia até postou no grupo do Telegram esse vídeo, que foi muito interessante. Obrigado, Núbia, por ter postado. Então a primeira ação é tentação, a segunda ação é opressão, que é quando você cai, quando você entra na vulnerabilidade. O terceiro passo é a depressão, que não é a depressão hormonal, a ausência de serotonina, a ausência de adrenalina, nada disso. A depressão que vem carregada de culpa, medo, vergonha, dor, angústia, como consequência do pecado. E o estado final é possessão. A pergunta aqui para a gente começar a aula de hoje é: pode um cristão estar endemoniado? O que é que você acha? O que é que você pensa aí? O que você acha? Acha que sim? Acha que não? Vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Bem, do ponto de vista bíblico, e aí a gente tem que partir para aí, o novo nascimento nos torna casa de Deus. Nós nos tornamos uma nova criação, segundo aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Somos selados pelo Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30. Estou lendo aqui o material da matéria, né? Thelma, bem-vinda, Thelma. Povo aí de Baitaba, um grande abraço a todos. E a libertação dos demônios é o pão para os filhos. A gente viu esse texto da mulher cananeia, ela vai até Jesus e ela pergunta, ela pede socorro a Jesus, Jesus dá 4 não para ela, e no final Jesus liberta a filha dela de acordo com a fé dela. Mas a pergunta de hoje abre um parêntese: um cristão, ele pode estar endemoniado? O que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Eu vou colocar essa enquete lá no grupo do Telegram para ver o que é que as pessoas pensam, mas a gente já vai responder essa pergunta aqui. A grande verdade é que um cristão, quando ele começa a abrir brechas, quando ele começa a viver uma vida de pecado, ele pode sim entrar debaixo de uma ação demoníaca. Exemplo bíblico do que nós temos para falar é o exemplo do discípulo Judas, ou o apóstolo Judas. Lucas 22, versículo 3 diz que Satanás entrou nele. Se isso não é estar endemoniado, eu não sei o que é. Aí talvez você vai falar: mas Judas não era nascido de novo, não foi batizado com o Espírito Santo. Judas andou com Jesus, Judas bebeu da mesma porção que os outros beberam, e ele então teve essa influência. A grande questão é que muitas pessoas, Ciane, bem-vinda aí, Ciane Araújo, a grande questão é que muitas pessoas nunca passaram por uma libertação verdadeira. Uma vez um pastor pregando em uma conferência que eu fui, ele falou algo interessante. Ele pregando para pastor, ele disse: nós pastores somos muito inocentes. Nós acreditamos que as pessoas vão vir de lá de fora com uma vida carregada de pecados, cheio de ações demoníacas, e sem que elas passem por um processo devido de libertação, elas vão simplesmente ficar libertas. Isso não é verdade. Por isso é necessário que haja treinamento para a igreja. Por quê? Porque existem muitas pessoas dentro da igreja que estão sim debaixo de uma ação demoníaca. E essa ação demoníaca sobre a vida dessas pessoas faz com que elas sejam sim influenciadas, faz com que elas sejam sim direcionadas a uma vida de pecado, a uma vida de dissensões, a uma vida movida pela carne, e pessoas que nunca passaram de verdade pelo processo de libertação. Dia 7 agora nós vamos ter o nosso intensivo aqui em Salvador, e esse intensivo ele visa treinar pessoas
para que esse problema não aconteça na igreja. Então é importante as pessoas que chegam na igreja serem expostas assim, a um processo de libertação, serem expostas assim, a um momento onde elas vão passar por esse processo de libertação. Bem-vinda aí, querida Rose. E esse processo ele é necessário. Por quê? Primeiro porque nós somos um templo e esse templo precisa estar cheio da presença de Deus. Para que a ação demoníaca não tenha poder sobre a vida daqueles que são filhos de Deus, para que não aconteça o que está aqui em 1 Timóteo 4:1, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, virarão as costas para Jesus, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Atos capítulo 5, versículo 3 deixa bem claro, quando diz assim: olha, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Tudo isso aqui mostra que Satanás pode ter sim uma ação direta na vida de uma pessoa já cristã. Alguém pode dizer assim: ah não, mas aí é alguém que não se converteu de verdade, aí é alguém que não passou de verdade pelo novo nascimento. Isso não é fato. Aqui são pessoas que estavam debaixo da luz, mas viveram uma vida errada, e essa vida abriu um parêntese para que a ação demoníaca entrasse. Então você tem muitas pessoas na igreja, que chegaram na igreja, que estão na igreja, e que elas nunca passaram de verdade por um processo de libertação, e elas têm lutas constantes na sua vida com Deus. Elas não conseguem ficar firmes, elas não conseguem estar bem na sua vida devocional. É como se uma força maior tomasse conta delas. E aí já tem pecados que ela não consegue deixar, já tem situações que ela não consegue abandonar. E aonde entra o processo de libertação? Entra justamente onde nós vamos identificar. Aí talvez você pense: não, mas essa pessoa não quer abandonar o pecado. Irmãos, eu já cuidei de muita gente, já atendi muitas pessoas. São centenas de pessoas, não vou ousar dizer que milhares, porque já ministrei para muitas pessoas, mas centenas de pessoas, muito mais de 1000 pessoas assim, ministradas em encontros, em palestras e em libertação direta. E eu vou dizer para você uma coisa: eu conheci pessoas que depois que passaram por um processo verdadeiro de libertação, a vida delas mudou completamente. A vida delas foi totalmente transformada. E por isso eu acredito que a igreja precisa estar capacitada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas dos pastores, eu não estou falando apenas daqueles que estão numa posição de liderança. Eu acho que esses têm a obrigação de estarem capacitados. Mas eu estou falando que pessoas, membros do corpo de Cristo, precisam estar treinados, aptos para poder ajudar pessoas, principalmente nessa área de libertação. Nós vemos hoje que a igreja, ela tem tomado uma linha muito forte de ocupação em serviços, em entretenimento, e tem esquecido da essência, que é levar as pessoas a passarem por uma verdadeira libertação. E aí talvez você se pergunte: como é que eu sei que eu tenho necessidade de libertação? Já sou crente, mas ainda percebo que tem algumas coisas na minha vida que às vezes me perturbam. A gente vai citar aqui algumas situações que fazem com que nós venhamos perceber se a pessoa de fato precisa passar por um processo de libertação. Não é uma regra isso aqui não. Nem todo mundo que viveu o que eu vou falar agora precisa. Tem pessoas que já passaram por uma libertação e nem perceberam. No dia que ela se converteu, no momento que ela se converteu, ela passou por uma libertação. Aqueles que foram chegando aí, vai dando presente, tá bom? Você que está aí assistindo a aula, dá aí presente para eu saber que você está aí. E quais são os indícios? Como é que a gente sabe que uma pessoa precisa de libertação? Então tem algumas manifestações, algumas ações que geram sim uma necessidade de libertação. Quais são elas? Quem foi concebido em uma relação pecaminosa, nasceu fruto de uma relação pecaminosa, tem que fazer tanto um processo de libertação como quebra de maldição. Quem não foi desejado no momento da gravidez, da concepção, durante a gravidez, se a gravidez teve complicações, se sua mãe teve um teve um parto difícil ou demorado, tudo isso gera um efeito traumático
e isso afeta emocionalmente. Como eu falei aqui em uma das aulas, Satanás não é causador de todas as feridas da alma, elas acontecem como circunstâncias da vida, mas ele é como aquela mosca varejeira, né, que posa na ferida e piora ela. Então, se tem uma situação que houve um trauma, que houve um choque, Satanás se aproveita disso para sempre trazer algo mais grave. Sempre que eu ouço falar que alguém teve algum problema, que alguém passou por alguma situação, eu sempre oro dizendo: Senhor, protege essa pessoa, protege ela para que Satanás não se aproveite desse momento de vulnerabilidade dela. Essa é uma oração que eu sempre faço pelos meus amigos, pelos meus filhos, quando acontece alguma situação traumática. Então, quem mais? Se a sua mãe morreu ao dar à luz, se o seu pai ou sua mãe morreram nos primeiros anos da sua vida, isso não traz demônios. Deixa eu explicar isso, deixar isso bem claro, ok? Essas situações aqui são situações traumáticas, e por conta dessas situações traumáticas pode ter havido uma ação maligna ali, não causando, se aproveitando de situações e gerando traumas, gerando prisões. E aí, por isso que quando a gente fala de libertação, a gente tem que ser bem claro. Libertação, querido, não é só mandar demônio embora, não. Isso é exorcismo. Libertação é trazer à alma um alinhamento para que a alma esteja bem com Deus. Libertação não é só dizer sai fora demônio, sai fora Satanás. Essa parte eu costumo dizer que é a parte mais fácil do processo de libertação. Libertação é identificar quais foram as portas de entrada, fechá-las por meio da cura, do perdão, para que Satanás não tenha mais direito legal, nem autoridade nenhuma sobre a vida dessa pessoa. Se a sua mãe esteve muito deprimida durante a gravidez, se você foi colocado em incubadora, se faltou oxigênio no nascimento, ou se foi usado instrumento cirúrgico especialmente na cabeça, trazendo dano de alguma maneira, lesão. Então tudo isso aqui que eu estou falando não é que traz demônios, quero sempre frisar isso, ok? Mas essas experiências, nem todo mundo que teve essa experiência tem uma influência. Isso são casos e casos. Eu gosto de pegar esses exemplos porque eu já cuidei de pessoas com quase todas essas situações, mas eu cuidei também de pessoas que tiveram essa situação, mas não necessariamente uma ação demoníaca ali. Só estou dando alguns exemplos. Se os pais se divorciaram com uma pessoa muito cedo, isso vai trazendo liberdade para que os espíritos entrem, né? Se a pessoa teve uma infância com invalidez ou com defeito, se é órfão, se foi abandonado pelos pais, se foi tratado cruelmente ou violentado, se tem recordações dolorosas, se todo esse passado, o que eu quero mostrar para você aqui? Se essas experiências do passado, elas ainda estão aí nas suas costas, você não consegue se livrar delas, por mais que você tente, não é necessariamente que você está endemoniado, não é isso não, mas você precisa de uma libertação para você passar pela cura, e aí libertação e cura andam juntos. Eu costumo dizer que a gente precisa entender isso aqui: libertação, cura, quebra de maldição, processos necessários. Claro que a gente não fala tudo aqui, essa aula que eu estou dando para você é uma aula grátis, então aqui a gente limita muito tudo que a gente tem que falar, até porque para falar completamente nós temos um outro curso, que é um curso completo que a gente vai disponibilizar na Hotmart a partir de junho. Vai estar lá toda a grade da escola na Hotmart, você vai poder acessar, comprar a partir do mês de junho. Então, se você quiser comprar esse de libertação, você vai ver que a gente fala muito mais detalhadamente sobre esses assuntos. Mas tem pessoas, por exemplo, que desejam nunca ter nascido, que só desejam morrer, que tem um histórico de enfermidade na sua linhagem sanguínea, que foi amaldiçoado ou tem um motivo de maldição na linhagem, que tem um hábito incontrolado, né? Apesar de fazer jejuns e oração, de pensar em morrer. Então tem pessoas assim, e isso revela que há a necessidade de uma ministração de libertação, onde essa pessoa ela vai passar por uma quebra de vínculos. O que é que está aprendendo? O que é que está trazendo essa quantidade de opressão para essa pessoa? Então a ideia é manifestar e trazer de uma maneira inteligente, né, uma lição que possa abençoar pessoas, uma lição que possa abençoar vidas e fazer com que outras pessoas sejam abençoadas. Então você que está assistindo tem dúvidas: pastor, será que eu preciso de um processo de libertação? Como é que eu vou saber se preciso ou não de um processo de libertação? A gente está dando aqui alguns dos parênteses e mostrando algumas das circunstâncias, né, em que muitas vezes é necessário uma ministração de libertação.
E aí, quando a gente pensa dessa maneira, quando nós começamos a entender essa necessidade de libertação, nós vemos que é quando nós tomamos a iniciativa de mudar. Então, tem muitas coisas aqui que a gente vai falar ainda, né? Se tem algum medo persistente, incontrolável de qualquer tipo, se sofre rejeição, depressão, solidão, desespero, pensamentos suicidas, se tem um constante desejo de ser abraçado, se revela carência afetiva, não significa que a pessoa está abraçando porque ela gosta de abraçar, mas tem gente que tem essa carência. Então tudo isso aqui que eu estou falando, né, se não tem desejo de que lhe toquem, eu tinha esse problema, não gostava, né? E se está obcecado por desejos sexuais, ou se é anormalmente frígido, toda esse distúrbio, né, que gera muitas vezes desvio comportamentais, emocionais, revelam que a pessoa precisa sim de uma intervenção divina para a libertação, para que ela possa romper e caminhar livremente da maneira que Deus tem para ela. Seguindo aqui, porque a lista é grande. Essa é uma lista. Tudo isso aqui está no nosso manual de libertação, na verdade, no nosso material da palestra. Se você quiser adquirir esse material, você me procura em um dos grupos, que a gente vai estar vendo uma maneira de você receber esse material. Eu já falei o valor, é R$20 esse de libertação. Se não gosta do sexo oposto, se rejeita o seu próprio sexo, se sente culpa e condenação, se acha difícil perdoar alguém, se tem ressentimento contra Deus, se perdeu alguém próximo de morte trágica, isso paralisou sua vida e não deixou você viver mais. Tudo isso aqui mostra que a pessoa precisa sair de onde está e ir para onde Deus quer levá-la. Então, Deus deseja que os seus filhos vivam uma vida abundante. E tudo isso aqui rouba o sentido do que seja uma vida abundante. Se presenciou algum tipo de acidente grave e com isso ficou traumatizado, né? Se constantemente você é uma pessoa que não consegue falar direito, tem algumas travas, se tem medo de demônios ou do Ministério de Libertação, se teve problemas com homossexualidade, lesbianismo, bissexualidade ou frequentemente tem desejo nessa área, tudo isso aqui revela que você precisa de ajuda. E eu falei algo muito importante na nossa primeira aula sobre libertação. Eu falei que o propósito principal do Ministério de Libertação, se você deseja esse ministério, é simplesmente você ajudar pessoas. É você se importar com pessoas. Eu estou lendo essas situações aqui e eu vou me lembrando de inúmeros casos de pessoas que eu ajudei, de pessoas que tinham alguma situação dessa aqui e precisavam de ajuda e elas foram ajudadas. Zezé presente, Nilza, né? Dá presente aí, Nilza. Você que está aí assistindo, dá aí o seu presente. Pastor, eu estou aqui, viu? Estou assistindo tudo. Se envolveu com algum tipo de relação adulta ou de algum caso de perversão sexual, se a sua família participou de adoração satânica, controle da mente, práticas ocultistas, se teve alguma seita religiosa ou religião falsa na família, se praticou aborto ou participou em algum, nós falamos disso na última aula, sobre os pecados que geram aliança, aborto, derramamento de sangue inocente, libera sobre a descendência o espírito de morte. E aí tem que quebrar isso, querido, tem que romper isso. E a maneira de romper isso é por meio de um processo de libertação. A necessidade de libertação, né? Pessoas que têm compulsividade por alguns tipos de pecado, como por exemplo, mentira, desejo de maldizer, alcoolismo, ira e desejos suicidas, tudo isso aqui revelam a necessidade de libertação. A lista é grande, eu não vou ler tudo, é muita coisa. Não vou ler tudo não, viu? Se você quiser, depois você vê para você adquirir o material. Mas tem muita coisa aqui, sobre amargura, ódio. A gente elaborou aqui falando de várias áreas, né? E qual a maneira certa de buscar ajuda? Aí entra a pergunta. Qual a maneira certa de passar por um processo de libertação? O que é que eu posso fazer, pastor? O que é que eu devo fazer? A primeira coisa é ter consciência de que se a sua vida não está sendo plena, tem alguma coisa errada. E aí você vai buscar ajuda de pessoas que possam de fato te ajudar. Você não vai buscar ajuda de quem não possa te ajudar. A ajuda tem que ser de alguém que tenha a autoridade e a capacidade. Preste atenção.
Na libertação você tem que buscar a ajuda de alguém que tenha autoridade. Graças e paz, Márcio, bem-vindo. Autoridade e capacidade. O que é isso? Não é só alguém que tem poder de Deus, não. É alguém que tem capacidade de ajudar. Ter capacidade de ajudar não é ter capacidade apenas de mandar o demônio embora, não. Ter capacidade de ajudar é ter capacidade de se importar com você, de guardar o que você vai falar. Eu já ouvi muitos relatórios, de pessoas que foram fazer o processo de libertação e lá nesse processo, o que elas falaram ali, daqui a pouco estava na boca de outras pessoas. Isso é triste, isso é lamentável. Por quê? Porque o ministro de libertação ele tem que ter uma ética intocável, ele tem que entender que tudo que ele recebe ali, tudo que ele ouve ali, ele não pode ouvir com outros ouvidos que não sejam os ouvidos de Jesus. E a ideia ali é ajudar pessoas, é levá-las a um novo nível com Deus. Sempre que alguém chega, e eu falei isso em uma das aulas, nós que ouvimos ali o que a pessoa está falando, a gente não pode se comportar como advogado. A gente não pode tentar defender a pessoa. Não, você também é vítima nessa situação, porque em todas as ações nós somos agentes ativos de alguma maneira. Ou passivamente a gente fica quieto, deixa as coisas acontecer, e aí quando você é indefeso, você é vítima, beleza, mas eu não posso cultuar o vitimismo na sua vida, porque o vitimismo não liberta ninguém, o vitimismo deixa a pessoa em um ciclo de autocomiseração constante. Ela começa a achar que a vida dela nunca vai mudar. Você sabe uma coisa interessante? E aí eu quero frisar isso. Eu cuidei de muitas pessoas que elas acreditavam que a experiência traumática dela e a maldição que estava na família dela era até mais forte que o sangue de Jesus ou que a redenção em Cristo. Porque quando você começava a falar, não, se você crê na redenção, se você se expor ao sangue de Jesus, isso vai mudar. E você, pastor, porque o senhor não conhece a história da minha família. Pastor, porque o senhor não sabe disso, o senhor não sabe aquilo. Então, são pessoas que, o que parecia, quando você conversava com elas, é que elas acreditavam mais na experiência traumática delas do que na experiência da palavra, na experiência daquilo que Jesus fez. E aí é onde começa o processo de libertação. Porque em João 8,32, Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade só pode libertar aquele que acredita nela. Então eu tenho duas oportunidades quando eu sou exposto à verdade do Evangelho. É trocar a verdade das minhas experiências traumáticas, do abuso sexual, da rejeição, do abandono, de como eu fui deixado para trás pelos meus pais, das experiências que eu tive na minha infância. É trocar toda essa história aqui de verdade, que é uma verdade, aconteceu, não posso ignorar isso, pela verdade do que está escrito no Salmo 139, versículo 16. E lá diz que Deus tem todos os meus dias escritos no seu livro. Sabe o que significa isso? É que independente da história traumática que eu tive, da história de dor que eu tive, se eu me abro para a libertação em Cristo Jesus, se eu abro o meu coração para essa libertação, a minha vida pode entrar em um novo rumo e eu posso ter uma história linda. O que Deus faz quando ele opera o processo de libertação na vida de uma pessoa? Deus pega toda aquela história de dor. Na economia divina nada se desperdiça. Na economia divina nada fica para trás. Nada. Mesmo as nossas experiências dolorosas, mesmo as nossas experiências traumáticas, mesmo aquelas experiências que a gente não gosta de falar, não gosta de lembrar, e aí se a gente não gosta de falar, não gosta de lembrar, é porque não foi curado de verdade. É porque a dor ainda está presente ali, é como se você tivesse um dedo lesionado, e você toca nesse não dói, quando você toca no que está machucado, vai doer. Significa o quê? Que aquele mal não foi tratado, que aquela situação, aquela experiência que a pessoa teve lá no passado, ainda machuca ela, ainda aprisiona ela, e muitas pessoas são limitadas no seu potencial. Preste atenção nisso. Muitas pessoas são limitadas no seu potencial porque elas não resolveram o problema do seu passado. E o processo de libertação é isso. O processo de libertação não vai tratar com o futuro, ele não chegou ainda. O presente, não, o presente é consequência muitas vezes do que aconteceu no passado. Há um conceito psicológico que diz que nós somos a soma de todas as nossas experiências. E sendo assim, muitas pessoas
às vezes soma a sua experiência, subtrai, aí extrai a pior parte e entra no ciclo de comiseração, vitimismo, autopiedade, e tudo isso aqui desencadeia um processo de autodestruição. Você sabia que a autodestruição ela é pior que o suicídio? Isso mesmo, porque a autodestruição é um suicídio progressivo. Nós vamos começar a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos estar iniciando uma série, todas as terças-feiras, falando sobre blindagem emocional. É um programa que a gente está elaborando para ajudar pessoas que não conseguem ficar bem emocionalmente. E um dos temas que a gente vai falar é sobre autodestruição. Muitas pessoas ajudam Satanás a destruir a vida delas. Muitas pessoas ajudam o inimigo a acabar com a vida delas. Quando é que você ajuda Satanás? Quando você não quer abrir mão do pecado, quando você não quer perdoar as pessoas que te ofenderam. Então isso dificulta para que você viva o que realmente Deus tem para você como filho. E aí quando nós falamos de libertação, não vamos pensar só em exorcismo, não vamos pensar só em esse fulano aqui tem um demônio, essa fulana aqui tem um demônio, não. Essa parte do demônio, de mandar o demônio embora, eu acho que é a parte mais fácil. A parte mais desafiadora no processo de libertação é quando nós rompemos com o nosso passado, desfrutamos do nosso presente e construímos o nosso futuro. Vou repetir. A verdadeira libertação é quando nós rompemos com o passado, com as experiências ruins. Nós construímos aqui, vivemos o nosso presente, construindo a partir do presente o futuro que eu desejo ter. Eu desfruto do presente. O presente não é uma carga para mim. O presente não é um fardo para mim. Não. Jesus falando em Mateus 11, 28, ele disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, olha só, cansados. Aí o segundo ponto que Jesus diz: todos que estão cansados, oprimidos. Opressão é uma ação maligna eficiente. É quando a sua vida não sai do lugar. É quando você vive um ciclo vicioso ali e você fica ali, entra ano, sai ano na mesma, entra ano, sai ano, e a vida não muda, não tem novidade. Não tem nada que aconteça na sua vida que te leve para frente. Você é como se tivesse um peso que você está sempre arrastando ele. E quando existe isso, querido, é claro que existe necessidade de um processo de libertação. Seja para se livrar da ação demoníaca, seja para se livrar das cargas por meio do perdão, por meio da cura da alma. A alma muitas vezes está aprisionada a relações passadas. Conheço pessoas, por exemplo, que não conseguem ser felizes sentimentalmente, sabe por quê? Porque a alma dela ficou presa num relacionamento de 10 anos atrás. Ah, pastor, isso não existe não. Você que pensa que não existe. Cuidei de muita gente assim, teve que romper, que teve que desligar, né? Que teve que quebrar as ligações. Por quê? Porque a relação sexual em si, ela não apenas é uma questão física, ela liga, ela conecta almas. E é interessante você perceber isso, de que quando você está passando por um momento onde aquele ciclo não para, você precisa pensar se aquilo ali não é um sinal de Deus para que você entre num processo de libertação. Eu costumo dizer que nós precisamos de libertação todos os dias. Eu preciso de libertação todos os dias. Libertação de demônios? Não mais. Mas libertação, às vezes, de padrões que escravizam a minha mente em um ciclo que não é o que Deus tem para mim. Então, pare de pensar, quando você ouvir a palavra libertação, muitas pessoas acham que a palavra libertação é sinônimo de demônio. Não é. Não é. Tem muita gente aí que precisa de libertação, mas não é uma ação demoníaca que está prendendo ela. É uma ação emocional. É alguma coisa que ela viveu, está vivendo, que deixou ela aprisionada naquela situação. Então nós temos várias maneiras de nos submeter à libertação. A primeira delas, Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa a entender é que o agente principal de libertação é Deus, é Jesus, o grande libertador. Nenhum pastor, nenhum homem, por mais usado que seja, tem poder para te libertar. Poder que flui através dele vem de Deus. E aí nós vamos aprender isso,
que a libertação pode acontecer em vários momentos. Tem pessoas, por exemplo, que passou por um processo de libertação no momento de louvor. Vou te contar um pouquinho da minha experiência aqui. Quando eu entrei na igreja, no dia que eu entrei na igreja, eu nunca tinha ido na igreja evangélica. No dia que eu entrei na igreja evangélica, pela primeira vez, eu entrei armado, com os bolsos cheios de cocaína. Eu era viciado em cocaína, vendia também. E eu fiquei sentado o culto inteiro, durante o louvor, durante o momento que o pastor pregava, eu ficava chateado, com raiva às vezes. Eu tinha sentimentos de ódio, tinha hora que eu olhava para o pastor e ele começava a falar tudo que eu vivia. E a senhora que tinha me levado para a igreja, a dona Lourdes, que é uma mulher de Deus, que eu devo a minha vida a ela, né? Contra essa mulher na eternidade, eu vou beijar ela, agradecer, porque ela foi o canal de Deus para me levar até Jesus. Ela era a única pessoa que sabia da minha vida, na íntegra. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém sabia. E tinha coisas que o pastor falava ali naquele momento que ninguém sabia, só ela. E nesse momento começou a encher o meu coração de ira contra ela. Aquela ira não era minha, era um sentimento maligno. Eu estava fortemente governado por demônios. E eu me lembro do momento que exato que o pastor orientou as pessoas no final da mensagem a ficar de pé, a orar. Eu não fiquei de pé, mas eu ali sentado mesmo, sem saber orar, não sabia rezar, mal e mal, e o Pai Nosso, tudo errado, tudo torto. Eu me lembro que eu fiz a minha oração e foi uma oração extremamente sincera, apesar de ser uma oração muito louca, né? Porque quando eu conto as pessoas dão risada, mas eu falei com Deus nas gírias que eu falava com os meus amigos, que eram malandros como eu, que eram do crime. E ali eu comecei a falar com Deus, tá ligado que o bicho está pegando pro meu lado, minha vida tá assim, assim, assim. E de repente eu comecei a sentir vontade de chorar. E eu tinha um problema com o choro muito grande. A minha mãe, ela, eu falo muito disso na aula de cura interior, e no material completo de cura interior, eu conto a minha experiência com a minha mãe. A experiência com a minha mãe foi muito dolorida. Minha mãe era muito violenta. Então ela me batia muito, eu acordava, eu desmaiava e acordava apanhando. Era uma situação triste, ela é violenta. Hoje a gente se dá super bem, perdoei minha mãe, amo minha mãe. E foi a primeira pessoa assim, que eu precisei perdoar mesmo, assim, quando eu me converti. E foi maravilhoso tudo que a gente vive hoje. Eu entendo, né, quando eu fui conhecer a história dela. E aí quando você conhece a história da pessoa, você vai ver que na maioria das vezes ela está repetindo o que aconteceu com ela. E a linguagem que ela conhecia para me controlar era a violência. Só piorou as coisas. E uma das coisas é que quando ela me batia, ela me proibia de chorar. E eu também não chorava de raiva. Eu segurava, né, o choro, a lágrima às vezes escorria no olho, mas eu não chorava, né, não dava o braço a torcer. E no dia em que eu entrei na igreja, no momento que o pastor mandou orar, começou a acontecer algo diferente comigo. Comecei a sentir uma intensa vontade de chorar. E à medida que eu comecei a chorar, na hora que eu comecei a chorar, eu não consegui mais parar de chorar. Hoje, entendendo de libertação como eu entendo, eu sei que aquele choro, aquele momento de choro, de quebrantamento, foi um momento de libertação. Ali estava havendo uma quebra da ação demoníaca sobre a minha vida. Eu chorei depois do culto, eu chorei a noite inteira, eu passei metade do outro dia chorando e nunca mais na minha vida eu quis a droga, cocaína, nunca tive recaída. São 26 anos no Evangelho e eu não passei por centro de recuperação, nada contra. Tem pessoas que precisam passar realmente e eu não tive outras ações, né? Eu me lembro que depois disso eu entrei no jejum, processo de jejum assim, de mais de 10 dias, comendo uma vez por dia, e nesse jejum foi quando quebrou mesmo todo o vínculo, né, da droga na minha vida. Mas aquela experiência de choro ali, ela foi uma experiência de libertação. Tem pessoas que têm essa experiência durante o tempo do louvor, no momento do louvor ali. Pode vir um tempo onde Deus pode se revelar à pessoa e trazer verdadeira libertação. Outras experiências, alguém pode orar por você e ministrar a libertação na sua vida. Ou tem pessoas que ao serem batizadas do Espírito Santo, eu já vi muitos casos assim, o ciclo demoníaco é rompido instantaneamente. Mas, dados esses casos, se você não passou por nenhum desses, se você sente que você precisa de libertação,
você precisa buscar alguém capaz, né? Você precisa buscar a ajuda de alguém que possa te ajudar. Nós, dia 7, vamos ter aqui na nossa igreja o nosso intensivo de libertação. Vai começar às 9 da manhã, vai terminar às 4 da tarde. A gente vai ter uma parte teórica e uma parte prática, ensinando na prática como ministrar a libertação. Vamos falar de libertação na área financeira, sexual, emocional, familiar, e vamos ensinar sinais de que a pessoa precisa de ajuda na área de libertação. E a gente já tem aí mais de 30 pessoas confirmadas que vão estar conosco. E a gente ia limitar para 30 e resolvemos estender para um número maior de pessoas. Eu creio que vai ser bênção demais. Algumas pessoas que estão distantes, né, principalmente pelo Instagram, perguntaram: ô pastor, não vai ser transmitido ao vivo? Não vai ser transmitido ao vivo, porque esse é um seminário fechado. A ideia que eu tive com a minha equipe de marketing foi da gente fazer um webinário. O que é o webinário? O webinário é fazer o mesmo curso, né, o mesmo intensivo, assim, em uma plataforma como essa, cobrando um valor para as pessoas que desejarem. E aí, o que nós concordamos, se a gente tiver 20 pessoas que desejem fazer o webinário do intensivo de libertação, a gente pode marcar para fazer esse webinário em 4 ministrações exclusivas para quem deseja o webinário. Então é um seminário exclusivo, o conteúdo é diferente da matéria que a gente está dando aqui. A gente vai falar algumas coisas, claro, tá ligado, mas é mais diretivo, né? A gente usa alguns manuais que a gente tem, né, que são manuais que a gente usa já há um bom tempo, assim, de libertação, algo desse tem, que a gente ensina, né, na prática, como ministrar pessoas, como tocar o coração das pessoas no momento de libertação. E principalmente nós precisamos entender que as ferramentas que nós vamos usar no processo de libertação, primeiro, o poder do Espírito Santo. Não existe libertação sem a ação do Espírito Santo. Se ele não agir, não há libertação. Vamos usar as Escrituras, porque nós precisamos, além de ministrar a libertação na vida da pessoa, deixar no entendimento dela de que ela precisa blindar a sua alma, e a maneira correta de blindar é por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera um muro de proteção contra a ação demoníaca, e esse muro de proteção faz com que a ação demoníaca é paralisada pela palavra. Foi pela palavra que Jesus paralisou a ação demoníaca. O sangue de Jesus, que é a nossa arma mais poderosa, é o sangue de Jesus, porque ela quebra os vínculos do passado, ela trata do nosso pecado e ela afasta a ação demoníaca. A palavra vai gerar esse entendimento do sangue de Jesus e o poder que o sangue de Jesus tem. Aí nós temos o entendimento, que é ensinar a pessoa a manter a libertação. Não é só importante você levar e conduzir alguém a um processo de libertação. Você precisa ensinar a pessoa como manter essa libertação. E aí, 2 Coríntios 10:3 vai dizer que as armas da nossa milícia, andando na carne não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas, toda altivez, todo conhecimento que se levanta contra a obediência de Cristo. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Olha, eu passei anos fazendo libertação, são mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, eu tenho 26 anos de conversão, desses 26 anos, 24 de ministério pastoral, eu fui pastor com 17 anos de idade, e chegou um momento na minha vida que eu comecei a me questionar sobre a questão da libertação. Eu sempre trabalhei direto com libertação, mas eu via que tinha pessoas que tinham passado por encontro, tinham passado por processo de libertação, mas elas não ficavam libertas. E eu comecei a me questionar e pensar, por quê? Por que não fica liberto? E aí foi quando eu comecei a estudar sobre fortalezas mentais, que é esse texto que nós lemos aqui. O que é fortalezas mentais, pastor? Não adianta você mandar os demônios embora da vida de alguém, se na mente dela ela tem fortalezas, né? Tem um livro aqui, não sei se eu vou encontrar ele aqui, junto dos meus livros, achei aqui. Se você puder comprar esse livro, recomendo para você esse livro aqui, Fortalezas da Mente. Fortalezas da Mente, esse livro do Hernani Maldonado. Esse livro foi um livro que eu usei junto com o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que também está aqui, Campo de Batalha da Mente.
Aqui é meu arsenal, né? Aqui fica só os preferidos e os que eu sempre uso. O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse livro é extraordinário. Esses dois livros foram os livros que eu usei como base para montar um treinamento, um seminário que nós temos chamado Fortalezas Mentais. Por que eu montei esse seminário, esse treinamento? Porque eu descobri que não é suficiente mandar os demônios embora. Você manda os demônios embora, mas se a pessoa tem uma fortaleza mental. Desculpa, o que é uma fortaleza mental? Uma fortaleza mental é quando você tem um paradigma estabelecido na mente, um pressuposto. Algo que não deixa você pensar direito, raciocinar. E crer é também pensar. Se alguém não usa a mente de Cristo para pensar da maneira certa, essa pessoa não vai ser liberta. Então tem pessoas que você manda o demônio embora, o demônio vai embora, mas ela tem uma fortaleza mental que é na área sexual. Ela acredita que nunca vai ficar liberta. Então romper essa fortaleza é o segredo. E aí nós ensinamos que toda guerra, toda batalha começa onde? Na mente. Quando você aprende a dominar a sua mente pela palavra de Deus, quando você levanta o estandarte da vitória aqui na sua mente, quando Cristo é o Senhor aqui na sua mente, quando você aprende a levar cativo todo pensamento a Jesus, a libertação é completa. E isso é importante. Por quê? Porque depois que você passa por um processo de libertação, você vai ter que aprender a fazer guerra espiritual. Muitas pessoas não sabem fazer guerra espiritual. Elas às vezes são atacadas em sonhos, às vezes elas são atacadas em pensamentos, e elas ficam, meu Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Não é assim que deve se portar. Você precisa aprender a fazer guerra espiritual. O que é fazer guerra espiritual? É defender a sua fortaleza aqui na mente. É fechar os muros aqui da sua mente. É você, quando perceber que Satanás está voltando, que os ataques estão vindo de novo, se impor em pé, liberando palavras com autoridade, olha, e falando de forma audível. Não se repreende demônios na mente. Não vai funcionar. Não vai. Satanás precisa ouvir. Sabe por quê? O mundo espiritual... Deixa eu te ensinar uma regra sobre o mundo espiritual. Isso aqui que eu vou falar para você é uma chave de revelação. Pega isso aqui que eu vou falar agora, tá? No mundo espiritual não existe tempo nem distância. Como assim? Não existe tempo. Os espíritos que atuaram lá no passado, você pode liberar uma ordem no mundo espiritual e essa ordem vai paralisar a ação demoníaca. Não existe distância. Me lembro de uma experiência que eu cuidei de uma pessoa que morava na Itália. E essa pessoa tinha uma filha que a menina ficou endemoniada. E na época não tinha celular. Então ela ligou na casa de uma vizinha que era amiga nossa em comum e pediu para me chamar. E ela estava desesperada porque a filha dela estava endemoniada. Como ela não podia deixar o telefone, fosse hoje, né, com o celular seria outra coisa. E lá no quarto ela ficava falando comigo, dizendo assim: pastor, ela agora está toda torta, ela está se mordendo, ela ia me passando a visão do quadro do que estava acontecendo. De cá eu comecei a orar. Estava falando no telefone com ela, mas eu dei a ordem àquele espírito, ele ficasse amarrado, o nome dele, ele foi falando, e ela ficava impressionada, dizia: pastor, ele está obedecendo. Por quê? Eu estava aqui no Brasil, ela estava lá na Itália, mas no mundo espiritual não existe distância. Orei por aquela garota, ela ficou liberta, depois ela veio falar comigo no telefone, orei por ela, ela depois veio a receber Jesus como Senhor da vida dela, porque não existe distância no mundo espiritual. Mas muitas pessoas, ao passarem por um processo de libertação, elas não são treinadas para fazer guerra espiritual. E você precisa aprender a fazer guerra. Guerra espiritual é diferente de batalha espiritual. Não sabe qual é a diferença? Volta lá no YouTube e assiste a matéria Batalha Espiritual.
na matéria Batalha Espiritual, eu expliquei tudinho, a diferença entre batalha e guerra. Não vou repetir. Ah, pastor, não peguei essa aula não. Vai lá no YouTube e assiste. Tá lá, Batalha Espiritual, Escola Céus Abertos, coloca lá, assiste, você vai descobrir que tem uma diferença de batalha e guerra. Então, quando você conduz a pessoa no processo de libertação, você precisa ensinar ela a fazer guerra espiritual depois. Por quê? Porque Satanás vai voltar. O diabo vai voltar. A única maneira dele não voltar é se a casa for cheia da presença de Deus. Mas se você não passar por um enchimento do Espírito, se você não buscar constantemente o enchimento do Espírito, ele volta. E se ele encontra acesso, ele nem entra. O texto diz que ele busca 7 piores e então volta. Então é preciso você entender isso. Conduziu alguém a um processo de libertação? Conduziu? Se você conduziu ao processo de libertação, sabe o que você deve fazer? Ensinar essa pessoa a fazer guerra espiritual. E como é que começa a guerra espiritual? Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais forte você tiver em Deus, mais poder você vai ter para fazer guerra espiritual. Revestir de toda a armadura de Deus, falamos disso na matéria também de batalha espiritual. Se você não assistiu, assiste. Explicamos o que é a armadura de Deus. E um princípio que eu preciso entender é que a libertação vai ser sempre uma ameaça para Satanás. O diabo não quer ver você liberto, ele quer ver você cativo. Então não pense que ele vai desistir tão fácil. Não, ele vai mudar as estratégias, as táticas dele. Mas ele vai tentar querer pegar você de volta. E aí é onde você precisa desenvolver. Quando nós fazemos um processo de libertação com a pessoa, tem alguns passos que a gente ensina que ela vai aprender a dar só. O primeiro delas, ela tem que aprender a fazer guerra espiritual. E ela precisa aprender a construir uma vida devocional. Porque uma vida devocional fecha as portas para a ação demoníaca. Uma vida devocional paralisa a ação satânica. E o mais importante, Mateus 16:19 diz que o Senhor nos deu as chaves. Pensa bem comigo aqui, querido. Se Deus deu para você, se Deus deu para mim as chaves do reino, e as chaves da nossa vida? Quem tem? O inimigo? Não. As chaves da vida, a sua vida, está com você. E o que é libertação? É tomar a chave de volta. Chave é símbolo de autoridade. É tomar autoridade sobre a minha vida e manter isso intacto até que Cristo seja formado em mim e a vida de Deus flua em mim como um rio. Então, para a gente fechar aqui, começamos fazendo a seguinte pergunta: pode um cristão ficar endemoniado? Claro que pode. Judas ficou, Ananias ficou. Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias muitas pessoas seriam influenciadas por demônio. Qual é a maneira de não ficar? Tendo uma vida cheia do Espírito Santo, não abrindo brechas para o pecado e se mantendo limpo em Jesus. Falamos aqui das pessoas que precisam de libertação. Qual a necessidade da libertação? Revelamos quadros traumáticos, experiências que revelam que alguém precisa de libertação. E por último, a importância de ensinar as pessoas a fazer guerra espiritual. Aqui a gente fecha a nossa matéria de hoje, é a nossa matéria libertação. Foram 4 aulas, estão todas, as 3 primeiras estão lá no nosso canal no YouTube. Não assistiu, vai lá, assiste. A gente vai postar essa hoje ainda, terminou aqui, já sobe para o YouTube para postar para quem não pegou do começo, para quem pegou o bonde andando, né? Pegar aí do começo, assistir tudo de novo. E aí você tem 48 horas, 72 horas para dar um resumo lá em um dos grupos, WhatsApp ou Telegram, falando como foi, e a gente vai responder suas perguntas lá. Teve alguma dúvida, tem alguma pergunta referente ao o tema que nós tratamos aqui? Pergunta lá no grupo que eu vou ter o prazer de responder a você, tá bom? Vou ter o prazer de estar respondendo seus questionamentos. Não estou no grupo ainda do Telegram, não estou no grupo ainda do WhatsApp, então pede o link que a gente viu o link e você então entra via link, só pode entrar via link. Eu não adiciono ninguém nos grupos, a pessoa tem que entrar porque ela quer entrar. Assim como no dia que ela quiser sair, está livre para sair também, não é obrigatório ficar.
A iniciativa da escola é abençoar aqueles que têm sede, né? Um dos paradoxos da nossa geração é que nós vemos uma geração que tem muito pão e pouca fome. Estou aqui toda segunda, toda sexta, disposto a liberar o pão de Deus para você, disposto a te abençoar, e faço isso com muito amor, né? Hoje eu tive um dia corrido, desde de manhã para lá, para cá, você não imagina, né? Eu cheguei em casa, nem banho tomei, vim direto para cá e fui deixar a minha esposa junto com a minha filha, que estão fazendo a matrícula na faculdade, e ainda vou ter que sair daqui direto pegar elas lá na faculdade, porque não pude esperá-las. Vim aqui para fazer a aula para você, e meu único pedido para você é que você assista às aulas, que você se interesse, que você aprenda. Eu amo ensinar e amo aprender, são minhas duas grandes paixões na vida. Consigo ficar o dia inteiro ouvindo alguém, aprendendo, e me disponho a ensinar em qualquer lugar que eu for, eu estou ensinando. E a Rose está falando que é uma batalha, né, com a internet dela, que cai direto, mas é bom que depois vai para a internet e assiste tudo na íntegra, Rose. O importante é assistir, tá bom? Queridos, em cada fechamento de matéria, nós fazemos um pedido. Que pedido é esse? Nós pedimos uma oferta. Você não é obrigado a fazer essa oferta, não. Não se sinta coagido. A escola, como eu falei, é grátis. Se eu não ofertar, pastor, no seu ministério, eu vou poder continuar assistindo as aulas? Claro que vai. Nosso ministério não é profissão, não. O ministério é serviço. Mas você que tem sido tocado, você que tem sido abençoado por essa escola, e você deseja fazer uma semente em nosso ministério, não importa o valor, não. Semeie aquilo que Deus colocar no seu coração. Talvez o que você acha que é pouco, vou semear esse valor, pastor, mas eu acho pouco, né? A irmã falou comigo, pastor, eu só posso ofertar R$10. Irmã, semente é semente. Não existe semente ruim ou boa. A semente, ela é boa quando ela vem do coração bom. Então, se o teu coração quer semear nesse ministério, ou você quer adquirir o material, não quero ofertar, não, eu quero comprar o material, você compra o material, R$20 essa matéria. Ou se você quer fazer uma semente, quero, pastor, fazer uma oferta, sim. Aí nós vamos mandar lá no grupo os dados da conta. Você pode ofertar, envia o comprovante. Nós temos um caderno de oração onde tem todos os nossos mantenedores lá. Eu oro todos os dias por essas pessoas que são nossos mantenedores. E você com certeza vai entrar nesse roteiro de oração. Toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. Então, tenho semeado aqui meu tempo, tenho semeado o conhecimento que Deus me deu ao longo dos anos e estou colhendo testemunhos tremendos, como o de Eva. Eva tem um testemunho, Eva Raquel lá de Feira deu um testemunho lindo do quanto Deus tocou ela em uma das aulas. Não sei se a Eva ainda está assistindo aí, ela estava aí, chegou um pouquinho mais, não sei se ainda está aí. Então, testemunhos lindos que a gente tem tido de pessoas que não só têm aprendido na escola, mas têm passado por processo. Temos ajudado algumas pessoas que têm pedido ajuda. Pastor, eu assisti a aula e preciso de ajuda. Marcamos, ajudamos, por quê? Porque nós entendemos que a igreja está carente, irmãos. A igreja está carente de pessoas que ensinem por amor, de verdade, de pessoas que façam o que tem que ser feito, né? A Eva está aí, né, Eva? Eu perdi seu vídeo do testemunho. Você falou que não queria que eu publicasse, eu acho que eu apaguei, eu preciso de outro vídeo seu, tá? Você falou, não, pastor, eu tô toda bagunçada aqui, não posto esse não. Quero seu testemunho, estava lindo, né, aquele testemunho lá, mas eu respeitei seu pedido, não postei. Então, assim, queridos, nós temos batalhado a batalha da fé para levantar uma igreja que saiba lutar as suas guerras. Eu não acredito no ministério que coloca as pessoas na zona da dependência. O verdadeiro ministério capacita as pessoas para que elas lutem suas guerras e tenham suas vitórias. E Márcio, obrigado, Márcio. Você é bênção também na minha vida, querido. Então, queridos, nós estamos nessa pegada, a escola tem sido uma bênção, tem coisa boa vindo pela frente aí, novidades tremendas vindo. Esse ano a gente vai fechar com a escola, né? A escola, aproveite, porque a escola vai ser só esse ano. Essa modalidade free vai ser só esse ano. Terminou 2020, vai ficar lá no YouTube. Quem quiser fazer vai ter que assistir lá no YouTube. Ano que vem a gente tem outro projeto totalmente diferente, totalmente novo, que já está elaborado para o ano que vem. Então você que está participando dessa escola esse ano, você está tendo o privilégio de fazer parte dessa semente que está sendo lançada sobre o Brasil,
abençoando pessoas aqui de outros países também, pessoas da Colômbia que têm assistido, da Nigéria, Nigéria não, Moçambique, tem alguns alunos em Moçambique que estão assistindo a escola, então tem sido bênção, e Deus com certeza vai continuar fazendo. Fechamos aqui a matéria libertação, espero que você tenha sido abençoado nesses dias, que o Senhor continue abençoando. Duda, beijão, Eduardo aí, meu amigo, querido, que o Senhor continue te abençoando, e tamo junto, queridos. Ora pela minha vida, ora pela minha família, ora pelo ministério, para que a gente continue prosseguindo firme. Dia 7, você que é de Salvador, Feira, Simões Filho, regiões, Lauro de Freitas, intensivo de libertação, das 9 da manhã até as 4 da tarde, vai ser muito bom. Vou estar postando lá o card no grupo da escola para você ficar familiarizado com tudo que vai ser tratado. A todos, meu muito obrigado, um beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.